Bom dia, amada igreja, minha querida família, povo abençoado de Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos lendo hoje a primeira epístola de João, a partir de capítulo 3, a partir do versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele, porém, que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Pois bem, meus amados irmãos, nós lemos hoje até do 7 ao 10, para meditarmos nesses versículos. Vimos então aqui na palavra de Deus a orientação nos foi deixada da seguinte forma. A palavra de Deus diz: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, ai que benção, olha como é que nós somos chamados por Deus. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Então, nós carinhosamente somos chamados por Deus de filhinhos, carinhosamente tratado com respeito. E a palavra de Deus diz que só há dois caminhos, e aqui está mais uma vez revelando esses dois caminhos. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Nós somos instruídos, admoestados, temos o Espírito Santo de Deus em nós, temos a palavra de Deus em nossas mãos, e nós não devemos, em hipótese nenhuma, deixar de fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que fazemos que não é da vontade de Deus, estamos cometendo pecado. E todo pecado não procede de Deus, sim do maligno. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha que bênção, bênção na nossa vida. Deus enviou seu Filho para que as obras do diabo fossem destruídas, as obras do diabo fossem aniquilada, jogada por terra, e que nós prosseguíssemos para
o alvo, que é Cristo Jesus. Mas o homem, por sua vez, não obedece, é desobediente. E por isso há tantas coisas erradas nesse mundo. É por falta de conhecimento, não é por falta de ensinamento, não. A palavra de Deus nos ensina que devemos de andar segundo a lei do Senhor, debaixo da lei do Senhor, e não praticando o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que para ser nascido de Deus, não precisa fazer coisas extraordinárias. Guarda os meus mandamentos e terás um galardão. Guarda os meus mandamentos. O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é andar na presença do Senhor. É servir ao próximo, é amar ao próximo, é visitar os enfermos, é alimentar os necessitados, é andar de conformidade com a palavra de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, para ser considerado filho de Deus, para ser considerado salvo por Deus, é preciso de fazer a justiça, é preciso viver a justiça, é preciso amar o nosso próximo como a nós mesmos, e assim seremos considerados filhos de Deus. Vou fazer uma oração agora, agradecendo a Deus pelo milagre da vida, por estar mais uma vez aqui diante da palavra do Senhor. Pai querido e eterno Deus, muito obrigado, ó Pai querido, porque pela Tua infinita bondade e misericórdia nós nos encontramos mais uma vez diante da Tua palavra, para juntos, ó Pai querido, agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos ter concedido uma noite de descanso e, ó Pai querido, também nos despertou do sono nesta manhã, para que pudéssemos, ó Pai querido, estar agradecendo aqui diante da Tua palavra. E queremos, ó Pai querido, pedir ao Senhor que nos livra, ó Pai querido, dos pensamentos maus, dos caminhos maus, das más companhias, das más palavras, Pai querido. Pedimos ao Senhor que nos guia com a Tua divinas mãos, ó Pai querido, para que andamos no caminho do Senhor. Coloque guarda, Pai querido, nas nossas bocas, para não pecar contra o Senhor com as nossas palavras. Tem misericórdia de nós. Ensina, Pai querido, o caminho que deve andar. E, ó Pai querido, nunca desviaremos dele. Tem de misericórdia de nós. Nos corrige, nos guarda, nos instrui, ó Pai querido, para que possamos, ó Pai querido, viver de conformidade com a vontade do Senhor. Nos abençoe, nos guarda, nos alimenta para que a nossa esperança, Pai querido, nunca se esvazia, nunca se enfraqueça, para que nós alcançamos, ó Pai querido, o nosso galardão pela fé, pelo amor e pela esperança. Todas essas coisas nós pedimos agradecido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.